pela palavra de Deus. Então nós vamos começar essa série que eu denominei Controvérsias. Essa série será ministrada talvez com blocos de assuntos que vão ser desenvolvidos durante 2 ou 3 dias. Ou seja, vai ter uma sequência. Significa que é importante os que participam hoje participarem amanhã, porque nós estaremos dando continuidade. Talvez encerramos amanhã, não sei, talvez encerramos na sexta-feira. E sempre que encerrarmos um assunto, vamos iniciar outro assunto dentro da mesma série, Controvérsias. Tá bom? De forma, queridos, que eu estava aqui ainda organizando algumas coisas e deu a hora de entrarmos. E eu estou vendo aqui que algumas pessoas já estão presentes no chat, né? Pastora Perpétua, a paz do Senhor, Andréia, queridíssima, Gabi, filhotinha, Carlos Falcão também está aqui, né? O Cruz entrou agora, a paz do Senhor, Cruz, paz do Senhor a todos, e nós vamos começar aqui sem mais delongas a nossa reflexão nesses temas que estaremos abordando durante essa série chamada Controvérsias, tá bom? Eu vou depois arrumar essa primeira tela aqui, mas só para que você saiba do que se trata, né? Deixa eu cegar aqui a webcam por um minuto. Então tá aí a nossa série Controvérsias e vamos dar início hoje falando sobre racismo, tá? Falando sobre racismo. Eu quero ler um texto bíblico para iniciarmos a nossa reflexão. Esse texto é o que aparece na tela e diz o seguinte: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Palavras do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 3, versículo 28. Então, nosso entendimento se amolda de acordo com aquilo que o Novo Testamento nos traz acerca da temática. Eu coloquei aqui como um ponto de interrogação, porque realmente, meus queridos, é inacreditável, não é? Que o ser humano pense dessa forma, de forma racista, de forma a distinguir a humanidade como se houvesse categorias, classes, níveis, né, de diferença entre povos e povos. Nós vamos abordar isso a partir de uma perspectiva bíblica. Eu espero que, em nome de Jesus, que o Espírito Santo traga aos nossos corações algo divino que realmente nos permita ter uma perspectiva bíblica acerca desse tema, tá? Para que a gente não se encontre em estágios tão primários do pensamento humano que nos fazem tão primitivos e incapazes de reconhecer as riquezas da graça de Deus que se manifesta na sua criação, inclusive na criação dos povos e das nações. E o Espírito Santo traga realmente uma reflexão equilibrada, uma reflexão bíblica, para que nós tenhamos uma cosmovisão bíblica e possamos abordar esses temas biblicamente, possamos ver esses temas como Deus os vê, a partir de uma compreensão bíblica. Então, deixa eu ver se... Eu espero que o PowerPoint esteja devidamente organizado. Eu realmente estava correndo aqui para organizar isso. Mas nós vimos que Paulo fala, então, que todos são iguais e todos são um em Cristo. Mas vamos ver, sabe? Vamos ver desde o princípio como chegamos
ao que somos hoje, como nações, povos, e alguns se referem aos diferentes grupos como raças. É uma linguagem que eu particularmente não gosto muito, porque tem sido deturpado, tem sido usado de modo muito pejorativo, a denegrir, a diminuir o que o ser humano é em sua essência. Vamos ver desde o princípio essa questão e vamos procurar então esse posicionamento bíblico equilibrado para que a gente seja sábio, para que a gente seja a manifestação do amor, da graça de Deus entre os demais povos da terra, entre as demais pessoas que compartilham desse universo conosco. Queridos, óbvio, a partir da criação, esses tempos eu postei algo que dizia que Deus não criou raças, Deus criou vidas. Eu postei aquilo porque, de fato, acredito que há uma distinção entre os termos que foram utilizados ali. Ainda que eu entenda, algumas pessoas afirmam que Deus tenha criado povos diferentes, mas com um igual valor, que é o valor que está na vida. Bom, eu prefiro ser um pouco mais técnico e ver a fotografia que a Bíblia nos traz acerca da criação. Talvez um pouco mais preso à literalidade do texto bíblico, e não me aventurar nos meus próprios pensamentos ou em interpretações diversas. O texto bíblico, em Gênesis 1, 27, diz o seguinte: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 2, 7 acrescenta a seguinte informação: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Esses dois textos bíblicos nos dão informações preciosíssimas sobre a criação de Deus. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Alguma distinção ali na criação, não é? O homem Deus forma do pó da terra e sopra o fôlego em suas narinas e ele passa a ser alma vivente. A mulher Deus forma a partir de Adão, a partir do primeiro homem. Tanto é que o primeiro homem veio a dizer: essa é carne da minha carne, né? E então o homem achou uma auxiliadora que lhe era idônea, que lhe era parecida, que lhe era semelhante. Fato é que Deus cria homem e mulher. Deus criou a vida, né? Deus cria o ser humano de uma forma toda especial. A Bíblia vai nos informar que o ser humano é a coroa da criação. Tanto é que Deus o cria conforme a sua imagem, à sua semelhança. Então é uma parte realmente especial da criação. Tá? Nós vemos ali um Deus criativo, formando ali o que seria a sua obra-prima, aquilo que ele cria à sua própria imagem. Há algo de especial nisso, né? E isso tanto para o homem como para a mulher. O homem, de uma forma geral, né, foi criado de uma maneira especial. Homem e mulher foram criados de uma maneira especial. E Deus sopra
o fôlego de vida, e o texto diz que o homem passa a ser alma vivente. Que coisa maravilhosa, meus queridos irmãos. É inexplicável, algo sobrenatural. Nós vemos hoje o universo formado, nós temos dificuldade de imaginar a origem de todas as coisas. A ciência luta para entender, e a ciência aponta para alguns eventos que, na verdade, não explicam a origem. Não é? Então, a ciência diz que houve uma explosão cósmica. Sim, mas e aqueles objetos que se colidiram e que causaram a explosão? Não é? Como aconteceu? Então, a ciência não consegue realmente retroceder à origem, ao evento que cria a primeira massa, a primeira coisa que seria palpável. Então, como do nada se cria algo? A ciência não realmente tem respostas para isso. Isso é obra de um Deus criativo que do nada faz surgir algo. A partir da sua palavra, o que não existe passa a existir. E passa a se organizar. Então Deus cria, Deus organiza, Deus coloca tudo em funcionamento e Deus mantém a sua criação. E o ser humano é a coroa dessa criação. Alma vivente. E é essa a essência do homem. Nós não somos o que vemos. O que vemos é apenas onde nós moramos. Essa casca, esse corpo, é apenas uma casa temporária para a nossa alma. O que tem vida em nós, o que nos anima, é a nossa alma. O que é essência do Luciano é o que mora dentro do corpo do Luciano, é a alma vivente, aquilo que tem vida. E essa alma, ela transcende, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, significando que essa casa, essa casca, um dia vai morrer, vai ser enterrada, veio do pó, ao pó voltará. Mas a alma vivente, ela permanece. Né? E aí, já em um outro assunto, os destinos eternos, né? O propósito de Deus é que nós vivamos eternamente com Ele. Todos aqueles que recebem esse convite que é feito através de Cristo, recebem Cristo, se tornam novas criaturas em Cristo, eles passam a pertencer a Deus, passam a fazer parte dessa eternidade, perfeita juntamente com Deus, porque a alma é o fôlego da vida que foi soprado no homem, é a essência do homem. A alma não morre, ela ainda, depois da morte física, a alma, ela permanece existindo e existirá para sempre. Né? Ou em um lugar de gozo eterno, aos que recebem Cristo como o caminho que nos leva a Deus, ou em um lugar de perdição eterna, aos que desprezam esse presente gracioso que nos foi dado em Cristo. Mas voltando à nossa discussão, nós vemos que o homem, Deus não criou raças, Deus criou vida. Deus criou vida, tá? E não raças. Eu refuto, eu rejeito a ideia de que Deus criou raças diferentes, porém com o mesmo valor. Não, isso acontece eventualmente, tá? Como um desenrolar natural, como consequências de fatos que vieram após a criação. No momento da criação, Deus cria
o homem, a essência, a vida. Não é óbvio que esse homem ele reside em um corpo, mas ali não haviam raças, não havia nenhum tipo de classificação pejorativa que dividiria o homem, exaltando uns em detrimento de outros por critérios aleatórios, escolhidos talvez por grupos dominantes. Não, isso é desenvolvimento de sociedade, isso vem muito depois. No princípio, Deus criou o homem e a mulher conforme a sua imagem, algo precioso. Nós temos todos os seres humanos, temos essência que nos leva, sabe, a nos identificarmos com Deus em nossas origens, tá? E sem distinção. Isso pode ser branco, pode ser preto, pode ser pardo, a denominação que quiserem chamar. Todos nós temos uma essência comum, e essa essência é a vida criada por Deus. Assim nós vemos no início, veja que interessante. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então Deus criou o homem, essencialmente vida que se assemelhava ao próprio Deus, de alguma forma. E esse homem, coroa da criação, feito de maneira especial, semelhante a Deus, ele foi realmente colocado em um ambiente que lhe era favorável, e ali ele se desenvolveria. A ordem de Deus é que ele se multiplicasse. Deus deu essa habilidade, esse potencial para que o homem se multiplicasse. Deus criou homem e mulher. E aí o potencial de se multiplicarem, gerando famílias que gerariam famílias, que gerariam famílias, e que cresceriam, que se espalhariam pela terra e que desfrutariam daquela criação perfeita de Deus, todas as coisas ordenadas, tudo em seu devido lugar, não havia possibilidades de problemas, de sofrimentos, de dores, de tragédias, de imprevistos, tudo aconteceria conforme a perfeição do próprio Deus. E o propósito, como vemos aqui no texto, é de que esse homem, criado à semelhança de Deus, ele sujeitasse toda a terra. Ele iria desfrutar simplesmente, sabe, da criação de Deus. Deus nos colocou nesse mundo como mordomos, como gerentes, como seres habilitados a viver em harmonia com Deus e em harmonia com toda a criação. Deus nos criou para relacionamento, nós nos relacionaríamos de forma perfeita. Não havia morte, não havia doença, não havia nada disso. Deus criou todas as coisas e todas as coisas eram boas. E o homem, coroa da criação, dominaria. Você está vendo alguma distinção de raça aqui? Por gentileza, reflita nisso. Não há. Não há. O homem foi colocado como a coroa da criação de um Deus perfeito em um mundo perfeito, e o homem era perfeito. E assim foi o início, queridos irmãos. E sabemos da história, né? A corrupção veio ao mundo através do pecado, e isso abriu uma porta para que naquele universo perfeito, naquele ambiente perfeito, naquele ambiente ordenado, entrasse a desordem, entrasse a imperfeição, entrasse a morte, entrasse doenças, entrasse sofrimento, entrasse intrigas. E eis-nos aqui, não é? Em um mundo
que carrega consigo as consequências da desarmonia que passou a reinar entre Deus e homem. Deus perfeito e homem agora imperfeito, corrompido. Vivendo longe de Deus, porque Deus santo, perfeito, não se mistura com a imperfeição, com a corrupção. Então o homem escolheu se tornar independente, e independente estando, né, ele passou a sofrer todas as angústias, as aflições que vieram ao mundo através do pecado, através da separação do homem e Deus, através do distanciamento do homem e Deus. O homem abandonou a Deus. Deus nunca abandonou o homem, nunca abandonou a sua criação. Hoje nós vemos sofrimento e algumas pessoas se perguntam: por que tanto sofrimento se Deus é bom? Ora, sim, Deus continua sendo bom. Deus não escolheu o sofrimento. O homem provocou o sofrimento. O homem continua correndo de Deus, e quanto mais longe de Deus está o homem, maior é a angústia, maior é o sofrimento. O mundo foi contaminado com o pecado. Todos os seres humanos que nasceram a partir de então, nasceram corrompidos pelo pecado, e nós passamos a fazer parte desse ambiente que se deturpou, que se estragou. Então a humanidade passou a se desenvolver longe de Deus, independente de Deus, não é? Perdendo o privilégio e o usufruto daquela perfeição, daquela harmonia que existia. E em Gênesis capítulo 11 nós encontramos o evento que realmente dá origem a povos, que é a Torre de Babel. O homem se multiplicou, se tornou numeroso, né? A população humana já era numerosa, a maldade se multiplicou, uma vez que estavam longe de Deus, né? E longe de Deus eles fugiram daquele propósito original, que Deus falou: olha, crescei, multiplicai e enchei a terra. Qual era o propósito? Encher a terra. E veja o que acontece, meus queridos irmãos. Gênesis 11:1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Não existiam povos, não existiam nações, não existiam tribos. Era um povo. Vindo daquele um homem e mulher que foram criados no princípio. Né? E o homem obstinado, a Bíblia nos diz o seguinte: disseram uns aos outros: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornaremos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Qual que era o ordenamento, a ordenança inicial? Enchei-vos e multiplicai e, né, povoai a terra, ou seja, se espalhem, povoem, dominem, né, desfrutem dessa criação, desse jardim que foi criado para vocês, para que tenham uma existência plena, perfeita, em comunhão com o Criador, com a criação. Né? Então, não bastou o pecado. Óbvio, o pecado vai gerando mais pecado e mais distanciamento. E o homem que precisava se espalhar para dominar a terra, ele se reuniu com um plano de se fortalecerem para não serem espalhados. E a arrogância humana de querer construir uma torre cujo topo alcançasse os céus, né? Como que se igualando a Deus, como em uma ostentação de poder, como pessoas que queriam que seus nomes se tornassem célebres, esqueceram do Criador, cujo nome é célebre e precisa ser celebrado pela criação. Né? Então, não só abandonaram a Deus, como também rejeitaram atribuir-lhe
os créditos devidos, o culto devido. Vamos construir uma torre aqui, vamos chegar até o céu, nós seremos considerados deuses e seremos grandes, numerosos, fortes, célebres, e nada poderá nos espalhar, não é? Nada poderá se opor àquilo que nós determinamos, porque nós temos autonomia, quem manda somos nós. O homem foi criado para se relacionar com Deus. É o mesmo homem. Era uma só língua, era um só povo. Né? E vejamos como isso se desenrola. Gênesis 11, 6 e 7 vai nos dizer o seguinte: e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. E Deus fala, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Não é? Deus olhou para o homem e falou, rapaz, que petulância. Não é? Vinde, desçamos. Aí isso gera alguma discussão às vezes, né? Vinde, desçamos. Deus está falando com quem? Deus está falando consigo mesmo. Não é? A trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Uai, pastor, mas Pai, Filho e Espírito Santo existiam? Sempre. Eternamente, sem começo de dias, sem fim de dias. Né? Esse é o Deus que nós servimos. No princípio, Deus criou todas as coisas pela palavra, não é? A palavra criativa de Deus. Haja luz, houve luz, haja... enfim, todas as coisas da criação a partir da palavra. João capítulo 1 diz que Jesus é a palavra. Ele já estava com Deus, ele era parte de Deus. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A trindade divina, ela existe eternamente. Né? Algo que foge à nossa compreensão finita. Por quê? Porque esse Deus ele é infinito, ele não foi criado como nós fomos. Ele não tem princípio de dias, nem fim, como nós. Nosso conhecimento é finito, não consegue abraçar toda a grandiosidade desse Deus, mas nós temos evidências irrefutáveis de que Deus é um Deus soberano, eterno, criador de todas as coisas, a quem devemos dar glória e honra, a quem devemos obedecer, ter harmonia com esse Deus maravilhoso, porque ele está reconciliando consigo todas as coisas que se perderam no pecado, e ele está reconciliando consigo para uma nova existência, onde estaremos eternamente com ele. Aleluias! Deus está restaurando tudo aquilo que foi corrompido pelo pecado, tudo aquilo que foi danificado, essas pragas, essas moléstias, essa miséria que vemos hoje, nada disso era o desejo, o desígnio de Deus para a humanidade. Tudo isso veio como consequência da própria desobediência do homem, da própria obstinação, da própria vontade deliberada de abandonar a Deus, de se distanciar de Deus, de viver independente, para que Deus não se meta nos seus assuntos, não se meta em suas decisões. Então o homem passou a se considerar o dono do seu próprio nariz, o senhor das suas próprias ideias, alguém independente que não precisa prestar contas a ninguém. Mas isso está equivocado, porque existe um Deus que criou todas as coisas, perante o qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará, prestaremos contas a ele. E esse Deus, aqueles que ousarem se submeter a ele, aceitar o plano, a proposta, o amor que ele tem para conosco, todos esses serão reconciliados e serão eternamente restabelecidos para
aquela posição que era o propósito inicial de Deus, de uma existência perfeita. Ou seja, esse mundo passará céus e terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Todos aqueles que creem, o corpo pode padecer, pode morrer, mas a alma, espírito vivente, será reconciliada com Deus e viverá eternamente. O que não acontece com aqueles que, por vontade própria, Deus é justo, Deus é amoroso, Deus é bom, Deus estendeu graça a todos, Deus convida a todos, existe oportunidade para todos. Todos que têm vida têm oportunidade de falar: sim, eu quero novamente me submeter a Deus, eu quero novamente fazer parte, conhecer a palavra de Deus, me submeter a essa palavra. E eu quero estar com Deus eternamente, parte dessa existência que transcenderá esse mundo corrompido, esse mundo que nos inflige sofrimentos, que nos inflige a morte, esse mundo que já está condenado. Eu não quero ser condenado juntamente com esse mundo, eu quero viver eternamente com o meu Senhor, porque Ele me ama e eu o amo, e eu quero fazer parte dessa existência eterna. Então veja, queridos, que raças não é parte da criação de Deus, isso veio da degeneração de um relacionamento que se corrompeu à medida que o homem abandonou a Deus. Tá? E isso aconteceu em Babel, aquela torre, aquela pretensão, aquela obstinação humana de ser como Deus, de ser grandioso, de ser célebre, sabe? De ser dono do seu próprio nariz, senhor das suas próprias ideias. E aí Deus fala: desçamos e confundamos. Eles falam a mesma língua, ninguém lhes poderá impedir. Ou seja, quando há comunicação, né, há grande probabilidade de êxito. Né? Quando há harmonia, há grande probabilidade de êxito. Mas para que o homem não tivesse êxito no erro e se distanciasse mais ainda de Deus, então Deus fez com que um não entendesse mais o outro. A confusão das línguas, Babel. Né? E um não entendendo mais o outro, eles não eram capazes de levar a cabo aquele plano, construir a torre, se fortalecerem. Ao invés de haver entendimento, o que houve? Desentendimento. A consequência disso, dispersão, aquilo que Deus havia dito para que eles fizessem no início. Espalhem-se, encham a terra, habitem, povoem, dominem sobre os animais, sobre a criação, desfrutem. A criação já não era mais perfeita. Eles enfrentariam as dificuldades que nós conhecemos hoje: o pecado, a dor, a morte, doenças e etc., brigas, não é? No entanto, Deus fez com que eles se espalhassem, e se espalhando, né, já em um estado primário de diversidade linguística, daí surgem os povos, as etnias, as línguas, as tribos, as nações, né? E aí se dá, então, esse fenômeno da diversidade étnica, linguística, cultural que nós temos hoje, chamamos de nações, né? Milhares e milhares de línguas diversas que distinguem povos. Ainda, meus queridos irmãos, nessa concepção, essa divisão não gerou necessariamente raças, gerou etnias, povos diversos, que foram adquirindo características diversas e realmente se fortalecendo, cada qual em suas características geográficas, culturais, religiosas. Né? E tudo isso, olha só, meus amados irmãos, essa diversidade em si não é necessariamente ruim. Na verdade, é uma expressão da criatividade soberana de Deus, um Deus criativo. Todos continuam sendo humanos em essência, todos continuam carregando em si esse fôlego de vida, todos continuam sendo espírito vivente. Todos continuam, de certa forma, carregando uma semelhança desse Deus maravilhoso.
Tanto é que essa sede que o homem tem de conhecer o oculto, de conhecer, sabe, o sobrenatural, essa consciência que existe de maneira geral em todos os povos, não importa aonde se encontrem, os povos mais longínquos têm um conceito nativo de que há um Deus transcendente, sobrenatural. De onde vem isso? Isso vem da essência. O homem está, de certa forma, sabe, conectado com Deus. Existe uma lacuna em todo homem que só pode ser preenchida por Deus, e por isso o homem, ainda no seu estado mais primitivo, ele absorve essa consciência da existência de Deus e ele deseja conhecer, tá? O oculto, o sobrenatural. Isso está no homem desde a criação. Todo homem precisa ser reconciliado com Deus e viver com Deus. Não há vida melhor, mais plena, mais perfeita, mais satisfatória do que essa harmonia entre Criador e criatura. E Deus quer fazer isso. Tá? Então, olha só, não vamos perder o foco, vamos tratar do nosso tema. Racismo? Que é isso? Isso é estranho aos relatos da criação. Isso é estranho. Deus criou a vida, Deus criou o homem. A essência de todos nós é igual, é a mesma. Nós temos a mesma origem em Deus. O Verbo vivo, a palavra criativa de Deus, né? Que se revelou como sendo o próprio Jesus Cristo encarnado. Essa é a nossa origem. Nós precisamos voltar a essa origem, porque é a única forma de nos reconciliarmos com esse Deus transcendente que nos transcenderá para uma existência eterna e plena juntamente com Ele. Olha, eu quero parar por aqui. Nós temos muito a tratar e vamos continuar amanhã, tá bem? Vamos continuar amanhã. Esse tema é muito gostoso. Nós vamos abordar conversas a partir de uma perspectiva bíblica, meus queridos, para a gente parar de bater cabeça e de fazer besteira, sabe? E de criar divisões que não existem e de, inclusive, nos opormos contra aquilo que é precioso, que é de vida, que é a própria existência, a própria semelhança de Deus que existe em cada ser humano vivente neste mundo. A gente vai parar com isso, a gente vai crescer, a gente vai aprender como Deus vê, como Deus ama as nações, como Deus projeta coisas boas para as nações, como Deus tem feito coisas extraordinárias entre as nações, como Deus tem reconciliado as nações como um só povo em Cristo Jesus, para que o plano original de Deus, da criação, tá? Para que aquilo prevaleça no final. Queridos, Deus é um Deus que não se deixa vencer e não é vencido pelo mal. Aquilo que Ele projetou vai triunfar, vai se cumprir, vai vir a acontecer para todos aqueles que desejarem e aceitarem. Beijo no coração. Eu quero orar contigo. Entender que somos parte dessa criação maravilhosa, desse universo, Senhor, ó Deus, tão extraordinário, tão poderosamente pelo Senhor. Ó Deus, faça-nos temer diante, ó Deus, da tua grandeza, diante da tua eternidade. Ó Deus, e faça-nos nos submeter ao Senhor. Essa é a resposta mais razoável, mais lógica, mais inteligente que alguém pode dar a um ser que criou todas as coisas. Eu amo o Senhor, nós amamos o Senhor, nos faça entender o Senhor e estar unidos com o Senhor a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, querido. Eu quero interagir um pouquinho de nada com quem está aqui e amanhã a gente continua, viu? Deixa eu ver quem é que está por aqui. Ih, rapaz, recarregar a página. Será que caiu? Tem alguém aí? Tem alguém me vendo ainda aí? Ione, paz, minha querida irmã.
aí. Deixa eu ver aqui quem mais. Marcelo, glória a Deus, homem de Deus, sempre fiel aí. Carlos Falcão, homem de Deus. Pastora Simone está ali. Paz, querida, Deus te abençoe. A Tatá, louvado seja Deus, Tatá. Saudade de você, minha irmã, viu? A Lourdinha, com o Valtemir. A Tatá deve estar junto com a irmã Tereza, Nicanor. Cruz, está aqui, Andréia, esposa maravilhosa, pastora perpétua, todos, queridos irmãos, Deus abençoe muito vocês. Eu vou encerrar aqui, que o Júnior já está me ligando, dizendo que a aula de saxofone dele acabou. Vou lá pegar o nosso músico lá. Deus abençoe amanhã. Amanhã estaremos juntos para desfrutar um pouco mais dessa preciosidade que é a revelação de Deus com relação aos povos, as etnias, que carregam, né, um tesouro precioso na sua essência, que é a semelhança com o próprio Deus. Grande beijo, Deus abençoe vocês.